Incrível dia! Terça-feira, dia do nosso papo de empreendedor aqui. É sempre uma alegria receber nossos convidados. E hoje vamos receber o Arlan Roque, que é diretor de expansão da Cacau Show. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Eliane, tudo bem? Como que você tá? Como que tá Rio Preto? Espero que super bem. É sempre uma alegria receber vocês aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma grande aula com o Arlan. O Arlan vai falar de franquia e inspirações. O Arlan tem uma história incrível com essa. Bom, ele vai contar um pouquinho aqui a história para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Com certeza nós vamos sair daqui com muitos insights para aplicar no nosso negócio. Bom dia, Thiago. Bom dia, Arlan. Tudo bem? Bom dia, Graça. Tudo bem? Tá chegando direitinho aí, som e imagem? Tá, aqui para mim tá ok. Para vocês tá ok? Então tá bom. Para mim tá perfeito. Tá, vocês estão ouvindo, pessoal? Tudo ok? Incrível dia, Arlan. Que bom recebê-lo aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Eu aqui coloquei o fundo do telão vidro onde passam pessoas aqui para dar um pouquinho mais de vida, mas se achar que foi melhor eu colocar para a parede, eu viro a tela aqui, que eu gosto, tem vida, né? O pessoal vê que é ao vivo, aqui é para valer. É para valer. E a internet foi uma coisa... Que alegria, né? A gente poder estar longe e tão perto aqui, né? Entregando o nosso melhor. É? Você tá em qual... Você tá onde, Arlan, hoje? Eu tô aqui no nosso escritório, fica aqui em Itapevi, no quilômetro 35, né, da Castelo Branco, que aproveito aí, já que você perguntou, para já deixar um convite para todo mundo que passar aqui pela Castelo, vir visitar aqui, tem uma loja anexa ao escritório de 2.500 metros quadrados, que além de muito chocolate, tem um parque de diversões aqui, então fica já o convite para todo mundo que passar por aqui vir conhecer, Grazi. Essa é a Mega Store? É onde fica a Mega Store? É, que a gente, do ano passado para cá, mudou, a gente deixou de chamar de Mega Store para Hyper Store, porque são 2.500 metros quadrados de loja, né? Hyper Store, 2.500 metros quadrados. Não conheço ainda, gente. Não, Grazi, vem conhecer, e aí você vem, você conhece o escritório, conhece a loja, vem, entendeu? Olha que incrível, que alegria recebê-lo aqui hoje. Eu que Está sendo agradeço realmente esse assim, convite. uma aula de MBA, as nossas lives aqui de manhã. A gente sempre sai reabastecido, então, e ajuda a cumprir o nosso propósito, que é construir um mundo melhor por pessoas melhores. E bom, eu Arla, vou eu contar uma falei. coisa para você, Grazi. Quando você me convidou, que você falou o horário às 8 da manhã, eu fiquei feliz pra caramba, porque cada um tem seu horário, né? Normalmente o pessoal faz live 7, 8 da noite, e eu tô muito melhor de manhã. De manhã para mim funciona muito melhor. Eu falei que legal. Até que vem aparecer um bate-papo de manhã. Nossa, eu adoro. Eu falei que o período da manhã também parece que dá um gás, né? Você sabe que a gente começou o ano passado. Aí todo mundo falou, toda quarta, isso não vai. Nós estamos aqui com 56ª hoje, né, Vicky? Confirma pra mim. E assim, e é uma delícia. Aí a gente fez à noite, validou às 7. Falei, gente, mas de manhã é muito melhor, Eu prefiro. muito mais prático. E assim, aí todo mundo é presencial. Eu falei, não, gente, vamos online, porque aí a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo. Pois é, tem essa facilidade, né? Ô, Arla, conta um pouquinho, a gente sempre pede para começar. Aí, conta um pouquinho da história. Aí você escolhe por onde você quer começar. Um pouquinho da história da Cacau Show ou pela história do Arlan da Cacau Show? Quando elas se cruzam. Olha, nesses últimos 20, quase 21 anos, a minha história, junto com o Cacau Show, elas têm se expandido um pouquinho, né? É, eu, antes de entrar na Cacau Show, eu tive aí uma passagem pela atividade militar durante 8 anos. Eu era oficial temporário,
temporário, então não era oficial de carreira, né, da Força. Isso significa que em algum momento esse trabalho ia ser interrompido e eu voltaria para a atividade civil, para o mundo corporativo. Acabei vindo para a Cacau Show em 2004, no ano em que a Cacau Show começou a crescer pelo sistema de franquias. A empresa já existe desde 1988, uma história muito bacana, que começou com o fundador Alexandre quando ele tinha 17 anos de idade. E em 2004, a primeira loja veio em 2000, mas em 2004 a Cacau Show começou a expandir pelo sistema de franquias. E eu entrei na Cacau Show numa função que o mercado chama de consultor de campo, consultor de negócio, supervisor de lojas, que é um profissional que visita as lojas para prestar apoio ao franqueado. Até então eu não conhecia de franquias, não conhecia nada de franquias, eu acabei entrando porque tinha aí, eu acho que alguns quesitos que eu atendia a vaga, como disponibilidade para viajar, alguma facilidade ali em bater esse papo, conversar, orientar os franqueados, e eram 50 lojas na época, Grazi. Hoje, para ter uma ideia, já até adiantando um pouquinho, são 4.434 lojas ao longo do tempo. 4.400? 4.434 lojas, números exatos, aí, fechamento de ontem. Né? E aí eu entrei nessa função de consultor de campo, depois eu tive a primeira passagem como responsável pela expansão, mas a empresa ainda era pequena, a gente chama coordenação de expansão. Sim, a Cacau Show foi crescendo até chegar em 2010. Encerramos o ano de 2010 com 1.000 lojas, encerramos o ano de 2015 com 2.000 lojas, e nesses últimos 3 anos, eles foram muito diferentes para a gente. Ao longo desse papo, dá para a gente também explorar isso um pouquinho, porque a gente teve um crescimento muito maior do que toda a nossa história, a ponto de chegar hoje com 4.434 lojas. Ontem, e aí bem fresquinho aqui para a live de hoje, ontem eu estive na cerimônia do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, e a Cacau Show recebeu alguns reconhecimentos, e entre eles a rede varejista que mais cresceu no ano de 2023, selando aí 3 anos consecutivos como a rede que mais cresceu, 21, 22, 23. Então, é uma empresa que, como diz um amigo que está aqui há quase, já tem 25 anos, aliás, que está aqui, não é uma empresa que nunca é a mesma empresa de um ano para o outro. Ela vem crescendo muito. E eu, ao longo desse tempo, passei por algumas áreas. Então, consultoria de campo, a primeira temporada na expansão. Depois eu passei por uma área que a gente chamava de operações comerciais, que é o relacionamento com o franqueado. Quer dizer, voltei aí para o comercial, depois de passar pela expansão. Depois eu tive uma passagem de 2 anos em Curitiba, quando a gente abriu o primeiro escritório regional da Cacau Show, lá em Curitiba. Né? Hoje são 11 escritórios no Brasil inteiro. Depois voltei para São Paulo, tive um período na área que a gente tinha aqui de treinamento, ainda tem, né? Mas de educação corporativa e treinamento de novos franqueados, funcionários de loja, um programa que a gente tem de integração muito interessante desses profissionais que são os consultores de negócio, e de 2014 para cá, então a minha predominância aqui do meu trabalho é na expansão, estou de novo na expansão, projeto aí de crescimento aí, e mais recentemente, além da expansão de lojas, eu recebi o que a gente chama de B2B, que é a área de venda corporativa também. Estamos junto com a empresa, com todo mundo, fazendo esse trabalho que a gente fala, né? Uma loja, cada loja que abre, ela não é simplesmente só mais uma loja, porque sempre tem ali para cada franqueado um projeto de vida envolvido, anseios, tem sonhos, então tem uma responsabilidade muito grande nesse crescimento. E a gente vai seguindo aí, realizando sonhos de franqueados, de profissionais que participam com a gente, enfim. E é sonhos mesmo, porque hoje vocês não são só a maior rede de franquia. Não é só loja. O que mais que tem na rede, Ari? Não, a gente teve durante muito tempo essa vertente de alcançar o consumidor, criar experiência para o consumidor através de loja, mas especialmente a partir do advento da Mega Store, a gente começou a entender que podia extrapolar essa experiência, né? Então, isso, eu não vou nem falar, eu ia falar assim, isso veio parar, mas na verdade está em andamento, não parou, está em andamento, mas isso fez com que a gente crescesse com entretenimento e experiência, que são os hotéis que a gente tem, né? Em Campos do Jordão tem o Bendito Cacau Spa Resort, que aliás é espetacular, é lindo aquilo lá, já está há 3 anos em funcionamento. Há uns 6 meses
a gente inaugurou em Águas de Lindóia o Bendito Cacau Family Resort. São quase 400 apartamentos, é muito grande aquilo lá. A Cacau Show adquiriu no final do ano passado o Grupo Play Center, isso foi muito legal. Por que essa aquisição do Grupo Play Center? Porque aqui na Mega Store a gente já começou a colocar brinquedo, entretenimento, e tudo isso, que às vezes as pessoas perguntam, né? Falam assim, mas a Cacau Show tá saindo do chocolate, a gente nunca teve tão dentro do chocolate. Porque todas essas vertentes que compõem o ecossistema da Cacau Show, elas não saem do chocolate, elas extrapolam o chocolate, elas levam essa experiência para o consumidor. Porque os hotéis, eles têm a temática do chocolate. O Play Center, que são os Playlands, e o Playland Family, inaugurou há um mês em Santo André, ele já inaugurou esse com toda a cara a Cacau Show, né? E aí a aquisição do Grupo Play Center ela vai ao encontro de um plano estratégico da Cacau que é inaugurar nos próximos 3, talvez 4 anos, que vai ser o maior parque de diversões da América Latina, vai estar ao longo aqui da rodovia Castelo Branco, né? Tem o terreno adquirido, está começando a obra lá, então ali vai ser o maior parque de diversões da maior montanha russa da América Latina. Esse complexo vai ter, além do parque, um hotel, vai ter, talvez exista ali um pequeno mall, um pequeno shopping, e tem um projeto, isso ainda está sigiloso, mas está em andamento o estudo de um terceiro hotel, são 2 em funcionamento, um em construção, mas de mais um hotel em funcionamento na região aqui próximo de onde a gente está, mas isso ainda não posso falar que está em estudo, não posso falar onde é, qual é. Então a gente vai crescendo, mas tudo isso, Grazi, de novo, tá? Para ampliar o que a gente pode levar de experiência para o nosso cliente. Ampliar a experiência do cliente. É isso que a gente começou falando do advento da tecnologia, dessa facilidade da gente se falar, e a gente não perde essa história da experiência, né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa loja da Cacau Show para tomar um café, que tinha aquela que tinha os guarda-chuvas e começou a experimentar coisa e contar a história do cacau. Eu falei, gente, como que é isso? Um lanche com nibs de cacau. Então, assim, que experiência. E eu falava, por que não tem lá no interior? Por que alguém não abre uma lá? Vem com essa pergunta. É realmente assim, muda a experiência. Não é só tomar um café, não é só comer um chocolate. Pois é, né? E principalmente fora das capitais, nas capitais também isso acontece, mas fora das capitais existe uma coisa de criar um vínculo, uma fidelidade muito maior com o consumidor, que é muito gostoso, né? Então, e dentro de tudo isso, é aquela coisa, essas 4.434 lojas hoje, Brasil, além de a gente estar muito próximo do consumidor, a gente tem aí em torno disso 80 mil, a gente chama de vidas, né? 80 mil vidas envolvidas. Por quê? São os franqueados, são os funcionários dos franqueados, são os funcionários da indústria, porque aqui a gente tem a indústria em Itapevi, né? Tem o CD, o escritório e a indústria. A gente tem uma outra planta fabril em Linhares, no Espírito Santo, né? Então lá a gente tem outra planta fabril, que ela está funcionando há uns 2 anos, enorme, lá mais de 70 mil metros quadrados. Então, e além, olha aí, eu cometi uma falha aqui muito grande de não mencionar as unidades do Instituto Cacau Show. Hoje já são 3 unidades do Instituto Cacau Show, que faz o apoio, o atendimento, principalmente a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade na comunidade onde a gente está inserido. Então, aqui em Itapevi, lá em Linhares, e a gente tem os núcleos aqui na região. Então, é isso que a gente tenta transmitir, não só para quem trabalha, para quem está perto da gente, mas a gente tem um esforço para transmitir isso, como, por exemplo, nesse momento, o quanto isso aqui ele nunca foi ou não é meramente um negócio. Realmente tem a palavra propósito, ela ultimamente vem sendo muito repetida, mas uma razão de ser. Talvez isso encaixe melhor, seja até mais forte, mais contundente, mas tem uma razão de ser esse crescimento. Então, quando a gente fala, poxa, fomos a rede de varejo que mais cresceu ano passado. Claro que existe meta, existe indicador, isso tem que dar resultado, mas junto com isso, não é antes nem depois, junto com isso tem uma razão de ser. Gerar emprego, gerar oportunidade, gerar prosperidade para todo mundo que está envolvido nesse negócio. Nossa, 80 mil vidas, Arlon. Quando a gente envolve principalmente as revendedoras,
né, que são as pessoas que trabalham com venda direta no catálogo porta a porta, isso assume um número enorme, né? Nossa, que incrível. Ó, o Charles falou para você não esquecer do para comer, hein? O que que é o para O comer? Charleston tá aí, o Charleston, ele é um empreendedor, olha que legal que ele tá aí. É uma daquelas pessoas que, olha, dá gosto de conversar, viu? Aliás, depois, se você quiser, eu compartilho o perfil dele com você, para você, vale a pena convidar ele para um papo, para uma live, porque é um empreendedor fantástico, viu, Grazi? Ele é Nossa, franqueador também, tem uma história muito bonita aí. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Charleston? a loja para comer é a loja aquelas as de container, não? Ele parecido, tá? É um box e ele desenvolveu um negócio de conveniência que é muito bacana, assim. Vai ser muito grande. Charleston vai multiplicar isso Brasil afora, viu? Gente, como é gostoso você tá. Tava pensando isso agora de manhã, a hora que eu recebi uma mensagem, estava respondendo. Como é diferente, né, Arla? A gente se conheceu num ambiente extremamente produtivo, né? Onde a gente só fala de coisas boas. As pessoas, às vezes, aqui me falam que eu vivo no mundo cor-de-rosa. Eu falo, gente, mas no mundo que eu vivo, a gente só fala, você acabou. A gente só tem notícia boa. Você acabou de me falar do rock. Tem os desafios também, Não, né, todo Grazi? Mas eles dia. fazem parte. Mas isso que a gente tem que entender. Eu falo, só tem coisa boa no sentido assim. Você resolve, você chegou aí na empresa para resolver problema, não é, Né? Arla? Não, veja, é isso, né? Porque Resolver o dia inteiro e, apagar esses, incêndio. e isso vai gerando aprendizado, isso vai gerando desenvolvimento, entendeu? É uma, imagina, é uma ilusão achar que se passa por qualquer processo de crescimento profissional, pessoal, enfim, qualquer que seja, sem passar por dificuldades, sem passar por tropeços, sem passar por aprendizados, né? A própria medida, isso é muito complexo, é filosófico até, mas a própria medida de felicidade, ela só existe quando você entende que, ou chega perto de algo que não é felicidade, né? Então, e o nosso dia a dia aqui, a gente acredita que mais acerta, tem mais acertado do que errado, não é? Mas também tem desafios todos os dias. O empreendedor, seja ele franqueado, franqueador, empreendedor independente, a vida é assim, né? A gente tem todos os dias. E o que a gente fala muito aqui para o nosso parceiro, para o nosso franqueado, olha, você está vindo para um negócio que tem muita experiência para entregar, são quase 40 anos de existência da Cacau Show, e é um dos motivos de você decidir pela Cacau Show. Agora, a gente, na medida em que a gente não para de crescer, de buscar ampliar o nosso negócio, significa que a gente também tem aprendizado novo todo dia. E vai ter erro. A diferença está na postura que a gente adota diante do erro. Poxa, vou ficar reclamando, resmungando, ou vou perguntar como é que eu faço agora? E, então é um pouco disso, né? É, É aquela história, né? Aliás, eu recentemente fiz um trabalho que foi através de conhecer franqueados de diversas redes e segmentos, e foi muito emocionante, porque esses franqueados, o meu foco com esses franqueados foi justamente entender toda a trilha que eles passaram para chegar onde eles estão, mas qual foi o perrengue, como ele lidou com aquilo, o que ele fez para superar aquilo. Isso engrandece muito a gente. Porque história, só história bonita, tem um monte por aí, né? Mas vamos entender como é que aquela pessoa passou por aquilo. nossa, você deve estar falando desse livro aqui, né? Você está com ele ali, querida, que graça. É É porque esse assim, livro. por que que tem de diferente nessas pessoas? É um jeito de. Eu quero que você fale isso com propriedade nas franquias, mas é um jeito de olhar para o problema, é o que eu falo. Porque às vezes você conversa, é porque na franquia é isso, porque é frigorífico, não, porque é mercado, não, porque é varejo. É tudo igual, é um caos diário, eu costumo dizer. Ó, e as Nossa, pessoas estão te elogiando aqui, ó. Cacau Show, Alessandra, somos Ale. todos nós, todos juntos, nós só Foz. Todo mundo nos. Olha, ó, o Rocha. Essa menção faz parte do hino Cacau Show aqui. Provavelmente algum franqueado nosso. Fica um abraço aqui. Obrigado por estar junto. Rocha. A Iracema é sua mãe, Arma? É minha mãe, deve estar por aí assistindo, né? Comentário, elogio de mãe não vale, viu? Ó. Alessandra, é sempre muito bom ouvir com tanta propriedade o amor pelo que faz. O Arla fala mesmo, né, Alessandra? Com amor pelo que faz, que a gente fica apaixonado pela história e por tudo.
É imagino. muito bom ouvir Então, mesmo. e esse trabalho do livro, Grazi, ele me veio porque ao longo desse tempo, né, para ter aqui quase 4.500 lojas, ao longo desse tempo, eu acabei tendo acesso a muitos franqueados, a história desses franqueados, porque aqui na expansão a gente tem a documentação deles, o perfil deles, e ao longo do tempo foi me gerando alguma curiosidade no seguinte, falando, poxa, como é que é o cara que é bem sucedido, mal sucedido, mas o bem sucedido eu não limito, é muito pequeno limitar o bem sucedido à perspectiva financeira somente, é importante, tá? Mas somente aquilo, né, fica muito pequeno. E eu quis conhecer também franqueados de outras redes, conhecer as histórias desses franqueados de outras redes. E foi muito gostoso esse trabalho, porque eu entrevistei 10 franqueados de diferentes redes e segmentos. Então, nesse material, nesse livro, tem franqueado do Sul, tem franqueado do Norte, tem no Nordeste, porque, de novo, para não ter uma coisa de eu entrevistar só pessoas de São Paulo, né? E eventualmente tem um viés de falar, não, mas São Paulo é um estado que é a economia mais desenvolvida do país, então é por isso que eles são mais, tiveram sucesso ali no que fizeram. Não, então vamos espalhar. Né? Tem franqueado de segmento de vestuário, de educação, de serviço, de alimentação, casais, homens. Eu procurei colocar uma diversidade nesse trabalho para não ter nenhum viés de falar, não é por isso, é por aquilo. E o que eu encontrei em comum nessas pessoas, e por isso eu gostoso de fazer esse trabalho? Tem um aspecto do ambiente, de influência do ambiente familiar e da adolescência, infância muito forte. Mas, primeiro, o ambiente familiar, seja por pais, seja por tios, seja por avós. Arlan, então eles todos tiveram famílias privilegiadas que foram super inspiradoras? Não, tem um outro lado. Tem outro lado do, olha, meu ambiente familiar foi assim, mas eu não quero ser assim, porque isso aqui não é legal. Então também tem isso, né? Porque é aquela história, poxa, tem pessoas que elas seguem um caminho na vida porque elas tiveram exemplo de como ser. Tem aquela pessoa que segue um bom caminho na vida porque ela teve exemplo também de como não ser. Porque, sabe, aquela coisa, tem uma coisa chavão, mas fala assim, eu tive na família uma pessoa alcoólatra, por isso que eu sou alcoólatra. E o outro irmão fala, não, eu tive na pessoa uma família alcoólatra, por isso eu sei que eu sou alcoólatra e eu não vou ser alcoólatra, né? Então, esse material, ele traz primeiro o quanto essa influência familiar contribui para que essa pessoa supere desafios, supere obstáculos. Outra coisa, muito cedo, essas pessoas conseguiram identificar o que elas queriam. E diante do que, olha, isso aqui é onde eu quero chegar, isso aqui é o que eu quero chegar. Isso é determinante para que você vá tirando da frente aquilo que atrapalha, que distrai o seu objetivo. Por um acaso, são todos franqueados de alguma rede, mas poderiam não ser. Eu fui atrás de franqueados porque é onde eu navego melhor, né, pela minha profissão, e onde ia ser mais. Eu acho que foi onde eu consegui buscar esses exemplos, porque ao longo do tempo você vai conhecendo pessoas. Então, eu fui fazendo contato com colegas que são donos de franquia, que são executivos de franqueadoras, pedindo contribuição. Olha, eu estou fazendo um trabalho assim, você indica uma pessoa. Isso foi para o aspecto interessante, porque quando eu descrevia o perfil do trabalho, o perfil da pessoa que eu queria bater um papo, imediatamente o franqueador, o executivo da franqueadora, me falava, poxa, esse aqui. E aí eu entrava em contato com essa pessoa, explicava o projeto, né, eles toparam, graças a Deus, todos toparam. Foram entrevistas de 1h30, mais ou menos, com cada um, entrevistas online, mas não teve uma entrevista que eu não terminasse emocionado com a história daquela pessoa. Então foi um processo muito gostoso de construir esse livro, porque ali eu comecei esse livro tendo como objetivo uma entrega, uma contribuição para outros franqueados. E no final eu terminei, eu falei, poxa, vai muito além, porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui uma história do franqueado do Edu da Chili Beans, ele é o maior franqueado da Chili Beans no Brasil. E a história dele começa, por exemplo, com uma história familiar de perda do pai, um problema sério na família. Ele depois foi parar na Chili Beans, tendo como o segundo emprego dele foi a Chili Beans, mas como vendedor de loja, vendedor temporário de loja, até chegar a ser o maior franqueado. Quando eu fiz a entrevista com ele, tem um ano e pouco, eram 25 lojas. Possivelmente hoje ele tem mais de 25 lojas. Você está entendendo?
Em contrapartida, tem uma franqueada de outra rede amarela brasileira, lá em Foz do Iguaçu, que ela tem uma unidade, mas ela está plenamente feliz com aquela unidade. Então, onde eu quero chegar, não pode, só vou ser feliz com 25 lojas? Não, eu tenho outros que eu consegui alcançar o objetivo. E todos eles têm histórias muito inspiradoras. Então, esse material, no final das contas, ele traz muito ensinamento para o franqueado, para o franqueador, para todo mundo que busca entender um pouco essa trajetória de empreendedorismo. E, claro, quando você associa isso ao sistema de franquias, um dos motivos dele ser muito bem sucedido, eu costumo dizer, é porque você tem vários atores junto com você querendo que esse negócio dê certo. Porque é naturalmente você franqueado, é o teu franqueador, é o ambiente que você está envolvido de outros franqueados. A franquia é uma rede colaborativa. Nos últimos anos fala muito, né, na rede colaborativa. O franchise é uma rede colaborativa desde que nasceu, né? Então, esse material foi muito gostoso, foi muito feliz. Foi reconhecido esse ano pela ABF. A ABF promove um prêmio de reconhecimento a franqueados, franqueadores. Eles têm lá a categoria educação, então eu fiquei feliz com esse prêmio. Esse livro foi vencedor do prêmio ABF desse ano. E como existem alguns encontros na vida, que esses encontros acontecem também para quem vai cá atrás, né, para quem sai de casa. O Prêmio Jabuti, que é o maior reconhecimento de literatura no Brasil, esse ano abriu a categoria negócios, e esse livro está credenciado, está concorrendo, ainda não saiu a relação dos finalistas, mas a primeira etapa, que ele está habilitado a concorrer ao prêmio, foi divulgado, e ele está entre os concorrentes aí do Prêmio de Literatura Jabuti na categoria negócios, que foi aberto esse ano. Então foi um trabalho muito gostoso, estou muito feliz. Olha, você fala que para mim, olha, que eu quero entrevistar esses 10 aqui, viu, Arno? Já me passa o contato, porque assim. Eu passo assim. Franquia é uma coisa que me encanta. Aqui em Votuporanga, quando eu comecei a empreender, eu trouxe a primeira pessoa que eu trouxe para falar aqui foi a Carla Sarne, que você sabe que a Carla, né? Um dos entrevistados é franqueado dela. Isso é espetacular. Tá sorridente, isso aqui, ó. E a Carla, assim, mudou, né? O que ela fez na franquia. O ano passado, o Rafael Matos esteve aqui também, o Rafa. Então, assim, né? Esse é um divulgador da franquia. Eu já entrevistei aqui o Gustavo do Mercadão dos Óculos, apaixonado também. É um gás, né? É um mundo diferente dos outros. É uma visão diferente. Você falou, eu gostei muito dessa parte. É uma colaboração mesmo, né? Quantas pessoas estão... E você disse muito, eu acho que isso tem que ficar muito claro, que vocês vendem ali, é um sonho, é um projeto de vida da pessoa. É um projeto. Então é uma responsabilidade enorme, porque eu vou ser muito sincera com você, Arno. O primeiro curso de coaching que eu fiz na vida, que eu estava na transição de carreira, na escola, tinha uma pessoa que tinha começado com franquias e era uma advogada e tinha tido uma decepção muito grande. E aquilo, a gente fica com aquelas historinhas, né? Até que eu cheguei no outro mundo, porque são realidades diferentes. Então, você compactou aqui, porque tem uma fórmula de bolo. E você começou com ela, que você falou do ambiente familiar. E eu falo aqui no meu livro, na página 42 e 43, que é isso. Para mim, o segredo está nesse olhar para a família. Independente se foi a experiência, né? Mas, assim, a pessoa está seguindo a vida. Você está validando o que eu acredito. Sim. Inclusive, se fala muito no negócio franchise, no perfil do franqueado. Olha, é uma recomendação que eu faço para franqueadores. Nesse processo de seleção, claro, tem as últimas experiências, tem essa formação, mas chega um pouquinho, aprofunda um pouco mais, entende como é que foram ali os primeiros 15, 18 anos dessa pessoa, desse seu candidato, a influência familiar, como é que ele se desenvolveu ali, né? E você falou, tem uma responsabilidade, o franqueador, ele também não pode fazer tudo pelo franqueado nesse sistema. Esse sistema dá certo porque é uma soma de forças, né, para acontecer. A gente fala isso muito aqui para o nosso franqueado. Olha, existe uma marca, existe aqui uma série de coisas que a Cacau Show vai entregar para você. Né? Por exemplo, a gente termina a Páscoa, quando a gente termina a Páscoa desse ano foi em março, final de semana, 31 de março, uma Páscoa bem cedo em relação ao começo do ano. Mas quando a gente terminou a Páscoa em março desse ano, a gente já estava com toda a campanha de Páscoa 2025 pronta. Quer dizer, a franqueadora
está entregando isso para o franqueado. E o franqueado, junto com a franqueadora também, claro, vai definir a melhor estratégia de venda dele lá onde ele está localizado. E junto a isso, a rede também se estrutura bem, por quê? Trazendo o nosso exemplo aqui, nós temos os comitês de franqueado, nós temos toda a estrutura de apoio para que esse franqueado seja bem sucedido. Numa rede de franquias, os franqueados eles não são concorrentes entre si, eles são parceiros entre si. E outra vantagem de rede de franquia é que mesmo entre segmentos concorrentes, é diferente do negócio independente, que você tem lá uma loja de sapato, você atravessa a rua para conversar sobre como é que está a venda, como é que está a performance com o dono da outra loja de sapato. O mais comum é a pessoa não te dar informação, não te receber. No negócio franquia, essa troca é muito fácil. Né? Então, a gente aqui o tempo todo, o trabalho não podia ser diferente, é para que o franqueado seja bem sucedido. Porque esse franqueado bem sucedido, ele abre mais lojas. Nos últimos 3 anos, que a gente teve um crescimento muito maior, né? A gente teve aí 60% das novas lojas sendo abertas com quem já é franqueado da rede. Isso é muito forte, entendeu? Isso é muito forte. Né? A gente considera, principalmente considerando a pulverização que a gente tem no negócio, então isso é muito significativo. Falando ainda um pouquinho de Páscoa, qual que é o trabalho que a gente faz aqui na Páscoa? Para o franqueado, para a rede terminar, e a gente considera 97% algo super bem sucedido, porque se é 100% significa que faltou produto. Né? Então, para que a rede termine com 97% da campanha feita. E a gente tem conseguido isso com bastante sucesso, um ano tem sido melhor do que o outro, mas por quê? Você vai formando histórico, você vai formando aprendizado. Então, essa é uma outra vantagem de uma rede. Não quer dizer, de novo, que as redes iniciantes não tenham a oferecer, muito pelo contrário. A Cacau Show teve um momento que tinha uma loja, a Cacau Show teve um momento que tinha 1 ano de loja, né? Mas hoje a gente tem muita coisa para entregar para os franqueados pela experiência que a gente vem ano a ano, a base estatística cada vez maior, enfim. O negócio franquia, eu sou suspeito há mais de 20 anos nesse segmento, mas eu não tenho dúvida de que é um dos sistemas de negócio mais bem sucedidos que já foi desenvolvido. E quando você fala do perfil, Erla, você destacou nessas pessoas que você entrevistou que isso realmente é uma aula de MBA, né? Você falou que tem características como. Não quer dizer que é o que tem mais, que tinha 25, ou que tem uma só e tá feliz. Isso que é importante, né? Esse conceito. Aquilo que eu escolho, eu falo, não tem comparação. Né? Conceito de sucesso. Porque... Claro, porque eu não posso dizer que quem tem uma loja está errado. Não. Se aquele é o objetivo dele, se ele conseguiu com uma loja, uma escola, enfim, qualquer que seja o segmento, com aquela uma unidade, ele fazer a plenitude no resultado de venda, na prestação de serviço onde ele está tudo ok. Porque também não adianta eu ter o franqueado com 5 lojas, em cada uma dessas 5 lojas, ele exerce 50% do potencial de resultado. Não, é melhor ele ter 2 exercer o mais próximo possível de 100% do resultado, não é? Exato. Então tem essa... E a questão de vocação. Poxa, tem gente que tem vocação, capacidade de gestão para 10, 15, 20 lojas. O outro pode ser que não. Então não tem certo e errado nisso. E são momentos de vidas também, né, Arla? Você destacou 2 pontos aqui que eu quero retomar. O primeiro é o ambiente familiar, que é aquela pessoa, independente do que aconteceu, ela quer fazer acontecer com ela. O segundo é a pessoa saber logo cedo onde quer chegar. O que mais que você viu de característica dessas pessoas do livro? Olha, um outro aspecto, Grazi, é justamente entender o seguinte, poxa, quando aparece um problema, o que eu faço? Né? Então, ter clareza de não se apegar ao problema, mas buscar a solução. São pessoas que essas pessoas elas não têm problema com pedir ajuda. Né? Então, você vê isso muito presente nessas pessoas. Né? Elas não têm problema com pedir ajuda. São pessoas que você conversar com elas, falar assim, olha, se hoje acontece uma tragédia, que você perde tudo, o que você faz? Ela fala, eu começo de novo. Né? Então, porque tem ao longo desse livro, eu coloquei algumas citações aqui de duas pessoas, uma delas é a Angela Duckworth e outra é o Viktor Frankl, que me ajudaram muito na inspiração para fazer esse trabalho. Né? A Angela Duckworth, ela tem um livro, recomendo muito para todo mundo, Garra.
Esse livro é espetacular, porque é um trabalho científico, tá? Então é um trabalho, não é um, sabe, é um trabalho científico, ela é psicóloga, uma psicóloga americana, e ela foi atrás de entender o seguinte: o que faz duas pessoas que estão eventualmente no mesmo ambiente superarem e chegarem até um determinado patamar e a outra não? Então, entre alguns ambientes que ela fez essa pesquisa, está a Academia de West Point, a Academia Militar dos Estados Unidos. Então, essa pesquisa permitiu ela, por exemplo, antes do processo seletivo, ela identificar os jovens que eram mais prováveis de serem aprovados no processo seletivo e de chegarem ao final do curso de formação, entre outros ambientes que ela estudou. E aí ela consegue identificar aspectos que ela chama de garra na pessoa que fazem a superação do obstáculo. Outra inspiração, tem algumas citações aqui que são citações aqui, que é Viktor Frankl, que ele vem sendo cada vez mais, eu fico feliz com isso, cada vez mais difundido aqui no Brasil. Ele é o criador da logoterapia, conhecido como a terceira escola de psicoterapia de Viena, não é? Porque é muito comum se conhecer Freud, se conhecer, me fugiu o nome do terapeuta muito conhecido ali, dissidente do Jung, Freud, Jung, né? E o Viktor Frankl vem sendo cada vez mais conhecido, é o criador da logoterapia. E qual que é a experiência, de um jeito muito básico, assim, muito simples, né, que o Viktor Frankl coloca? Olha, entendi que você teve um problema no passado, entendi o que te levou a estar nesse momento que você está agora. Mas daqui para frente, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer para te levar ao próximo passo? Se você não identificou ainda alguma coisa, vamos identificar o que vai te motivar. Então, isso que vai te motivar pode ser a família, o que vai te motivar pode ser você transcender a própria realização pessoal, mas eu vou chegar nesse passo porque eu vou ajudar uma outra pessoa, né? Então, são duas pessoas que me inspiraram muito a fazer esse trabalho, e eles colocam com muita propriedade, porque psicólogos, um é médico e psicoterapeuta, outra psicóloga, não é? Os caminhos para se superar desafios, superar obstáculos, para sair do aspecto subjetivo. Porque nesse universo também tem muita subjetividade, né? Poxa, superação, superação, mas precisa ter concretude nisso, precisa ter método, mas acima de tudo é identificar, porque tem essa história, né? E nem sempre é fácil, isso é complexo. Poxa, aonde eu quero chegar? O que eu quero? Quando essa pessoa consegue na infância, na adolescência ter esse horizonte, não é que é mais fácil, mas ela tem um caminho traçado. Às vezes, e não tem tempo para isso. Veja, tem gente que vai chegar aos 50, 60 anos de idade, para dali ela dar nos próximos 10 anos aquele passo que ela não deu nos últimos 60 anos de vida. Né? Mas é incrível, né, Arla, isso. E assim, a gente valida, eu amo validar as teorias na prática, foi o que aconteceu com você. Você tinha, né, aí o Vitor e a Ângela e você validou. O ambiente familiar, como a gente falou, saber onde quer chegar. Todas aquelas pessoas que você conversa, quando eu começo a atender, mas como. Eu tinha um sonho, independente do que eu tava, que ele sabia onde ele queria chegar, eu não sabia como, mas ele sabia onde ele queria chegar. Pois Independente é. de coisa Algumas dessas pessoas que estão aqui no livro desde muito cedo, outras depois de alguns anos já de carreira, que ele parou e definiu. Né? Um outro aspecto, você me perguntou de algumas coisas, um outro aspecto comum, né, nos protagonistas, porque eu falo, em algum momento eu cheguei à conclusão aqui que nesse trabalho do livro eu era um mero juntador de histórias, porque eles são os protagonistas, mas é a preocupação, e aí trazendo um pouco agora para o ambiente empresarial, corporativo, é a preocupação que todos eles têm com clareza em relação à gestão de pessoas, Grazi. Isso é muito premente aqui em todas essas histórias, como existe, né, dentro dos negócios deles, menores ou maiores, a preocupação e o entendimento de quantas pessoas, as equipes deles são importantes para que eles sejam bem-sucedidos. E eles trazem também exemplos, uns um pouco menos estruturados, outros mais estruturados, ou por exemplo, um dos mais estruturados que a gente percebe aqui é de uma franqueada de Belém, né, a Leandra, que a história dela também é espetacular, porque outro aspecto, né, se vincula muito a coisa, quando a gente fala em superação, em garra, a pessoa menos favorecida, a quase caminhar pelo vitimismo, e não é isso.
Eu lembrei agora falando da Leandra. A Leandra é uma pessoa que ela poderia, pela situação econômica familiar dela, simplesmente não trabalhar. Não é a decisão de vida que ela tomou em toda a vida dela. Não, eu quero construir a minha vida. Eu quero construir a minha história. E é uma pessoa que na franqueadora dela, ela é muito legal a história dela, porque ela veio para São Paulo na sede da franqueadora, tomou 4 nãos do CEO, do presidente da franqueadora, porque ele falava, olha, mas lá em Belém já tem o franqueado, embora eles não tenham exclusividade, mas não quero confusão com o franqueado. E aí, depois de 4 nãos, ela falou, olha, se eu for lá no quinto, eu vou tomar outro não, né? Eu preciso de um jeito diferente. Então, ela fez o negócio dela lavanderia e ela estudou como fazer não é o delivery, me ajuda aqui, Grazi, fugiu o termo ali quando você vai, por exemplo, no fast food, no McDonald's, o drive-thru de lavanderia. Ela desenvolveu, então ela passou 6 meses numa unidade de alimentação que tinha drive-thru, estudando como é que funcionava. E ela fez um projeto que foi o primeiro drive-thru da lavanderia daquela rede no mundo. Voltou para São Paulo, o senhor falou, olha, eu vou te receber mais uma vez aqui, mas vamos combinar que vai ser a última, porque ela falou, não, tá bom, tá combinado. Ela apresentou o projeto, os caras encantados aprovaram o projeto, deram a unidade de espaço para ela fazer a lavanderia, até num espaço que nem era tão favorável lá na cidade dela, porque não queria incomodar os outros franqueados. Final da história, ela acabou crescendo com esse projeto. Hoje, todas as unidades da rede na cidade dela e cidades vizinhas são dela, e ela continua trabalhando, crescendo. Financeiramente hoje, se ela para de trabalhar, ela não tem nenhum problema, a família é muito bem estruturada nesse sentido. Mas, de novo, a coisa ali não está tá na realização. Realiza, isso é super importante. Que volta naquela história que eu adorei. Tendo 1 ou 25 franquias, a pessoa tem que estar realizada com aquilo que ela faz. E entender que é escolha. Essa gestão de pessoas que você falou, o que essas pessoas fazem diferente, Arma? Nesse Olha, cuidado. o que eu percebi em todas elas, tá? Primeiro, constantemente ensinar as equipes, desenvolver as equipes. O que acontece, Brasil, hoje, tem um pedaço, vamos lá, nesse aspecto, talvez seja até meio polêmico, eu vou dizer, porque o mais comum é o colaborador falar assim, a empresa não me dá treinamento, a empresa... sim, com a quantidade de informações que existem hoje disponíveis, muitas gratuitas, eu tenho muita dúvida se cola essa, entendeu? A empresa não me dá treinamento. Poxa, primeiro uma metadinha tem que partir da pessoa. Aí eu identifiquei força de vontade nessa pessoa, poxa, aí esse empreendedor aqui, aí ele pega esse cara e fala, olha, aqui eu tenho um talento. Deixa eu trazer ele para cá, deixa eu desenvolver ele. Então, o que essas pessoas fazem é desenvolver esses talentos, é entender que se ele quer crescer, por exemplo, como o franqueado que tem 25 lojas, como a própria Leandra, que ela já é multifranqueada, para eu crescer, eu tenho pessoas que me deem espaço para crescer, pessoas que vão cumprir o meu papel em determinados momentos. Então, é acreditar nessas pessoas, é desenvolver, ajudar a desenvolver essas pessoas, mas se as pessoas não quiserem, não vai rolar, né? Então, fazer reconhecimento dessas pessoas. Ou, por exemplo, na história do André e da Thalita, que eles têm franquia de sorvete, eu lembro de uma passagem que eles falaram que um dos momentos mais gratificantes para eles foi quando a funcionária deles veio pedir demissão, e emocionada, chorando, mas porque ela falou para eles, olha, vocês me inspiraram e agora é o meu momento de empreender. Então, não foi um rompimento de, olha, não quero mais trabalhar aqui, não gosto. Não, ela colocou eles como exemplo, falou, olha, aprendi muito com vocês, mas agora eu quero empreender. Então, olha o que é isso, né? Você consegue, claro, é uma perda quando você tem um funcionário ótimo, mas, por outro lado, quando essa pessoa está indo tomar o caminho dela de empreendedorismo, o que você proporcionou para aquela pessoa não tem preço, entendeu? Isso é incrível, né? Esse desprendimento, né? De tá aqui, passou, aprendeu, agora vai. Só vai. E é muito... A gente vê aqui na Cacau já é um negócio interessante, eu falei das revendedoras, né? A gente quer porta a porta, revendedora porta a porta, como tem de cosmético e tal, e a gente reativou esse canal há alguns anos,
E nesses últimos 3 anos, velho, o negócio tem sido muito gostoso, eu falando as coisas de crescimento, de ascensão, a gente ter revendedoras, porque a revendedora na grande maioria, é uma pessoa mais simples, da venda porta a porta, tal. Mas ter revendedoras se tornando franqueadas, né, ou franqueados. Porque o que contribuiu muito com isso foi a gente ter lançado, a gente tem um modelo que é a loja container, né, é um investimento super acessível, então isso permite a gente, quando a gente lançou esse modelo, a gente não pensou nisso, isso veio meio que ao acaso, mas a gente foi entendendo o seguinte, poxa, a gente criou um negócio aqui que é uma carreira de empreendedorismo, porque tem a revendedora, daqui a pouco ela se torna franqueada através do modelo loja container, e a gente já teve revendedora que depois da loja container ela abriu os modelos mais tradicionais de loja física, loja né, que a gente chama aqui do modelo intensidade, loja smart. Então, de novo, volta no quanto você consegue promover empreendedorismo, desenvolvimento e crescimento. Isso é um ciclo virtuoso, isso gera prosperidade. Franchising gera prosperidade. O empreendedorismo gera prosperidade. Gerar empreendedorismo, isso é importante. E aí, das pessoas, Arla, já pensando que se a gente. Só vou voltar a esse ponto da gestão de pessoas. O que vocês fazem de diferentes? Porque não é só cuidar de quem está aí dentro. Eu acredito que toda empresa vai ter que ser uma escola. A Cacau Show, com certeza, é uma escola Cacau Show de ser. Do jeito Cacau Show de ser. Traz pra gente pontos que são importantes dessa visão de pessoas aí dentro da Cacau agora. Essa fala tua, né? Toda empresa tem a escola, o que foi o ícone de liderança, de gestão da GE, né? Ele falava isso, aqui no Brasil o Vicente Falcone fala isso. A empresa, quando ela encontra esse caminho, às vezes, não é nem tão estruturado, mas quando a empresa entende isso, né? Que a empresa, ela cumpre esse papel, e a gente hoje vê muitas oportunidades, penso eu, Grazi, por exemplo, na área de tecnologia, existe mais demanda do que pessoas, então as empresas que têm desenvolvido programas estruturados, formais ou parcerias, elas tendem a se desenvolver mais rápido, porque elas vão ter as pessoas consigo, mas um dos aspectos importantes nesse entendimento de empresa como escola ou como formação é desenvolvimento de empreendedorismo e liderança. Eu creio muito nesse caminho, tá? Porque, qualquer que seja o tamanho da empresa, quando você consegue desenvolver isso, tem sido cada vez mais difícil, mais complexo, seja pelo que a gente entende ou está tentando entender de gerações, né, das pessoas, geração Z, geração alfa, mas quando você consegue identificar ou despertar a coisa de empreendedorismo e liderança, aquela pessoa dentro da célula onde ela está, independente da área que ela esteja, departamento que ela esteja, porque assim, as pessoas vão influenciar os outros de um jeito ou de outro. Então, o que é o mais inteligente? Como é que eu consigo identificar essa pessoa influenciadora na minha empresa para que ela influencie de forma ou num caminho que está alinhado ao crescimento, ao futuro da empresa. E aí eu vou formando essas lideranças, eu vou trazendo essas lideranças e desenvolvendo o que a empresa, o mercado corporativo chama de intraempreendedorismo, não é, para fazer esse crescimento. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala, a gente tem uma área aqui que é uma área de canais. Hoje, essa área é significativa, né, em trazer receita para a empresa. Essa área de canais começou com um funcionário da Cacau Show. Hoje é vice-presidente da Cacau Show, ele criou, não existia. Ele criou essa área de canais aqui na Cacau Show. Quando a gente fala a área de expansão de lojas, a área de expansão de lojas ela é um negócio novo, né? Para puxar a sardinha aqui para o nosso lado, atua na expansão, mas nesses últimos, a gente somar agora o final de 2024, final desse ano, Grazi, desde 2021 para cá, nesse intervalo de 4 anos, a gente vai ter aberto aqui 2.500 lojas. Veja, a gente acredita que a gente conseguiu ter um aprendizado que não tem fim, mas a gente acredita de 2021 até o final agora de 2024, a gente vai ter somado a abertura de 2.500 lojas. Então, a gente acredita, de novo, o aprendizado não tem fim. No dia, eu falo isso sempre aqui para a turma, no treinamento de franqueados, no dia que alguém da Cacau Show, no dia que alguém fala assim, não, olha, a gente já sabe tudo que a gente tem que saber, sai correndo, né? Porque não é legal isso.
Mas também não podemos negar que esses últimos anos trouxe para a gente um aprendizado que a gente acredita que a gente já consegue levar isso para parceiros, para funcionários. Ah, só no que diz respeito a abrir empresa, abrir uma loja, crescer, expandir, não, porque esse processo traz consigo muito aprendizado. O processo de fazer o livro, o processo de abrir 500 lojas, o processo de criar qualquer negócio, independente do resultado final que você chegue, você quer chegar no resultado almejado, mas você tem muito aprendizado. Então, a empresa que consegue estabelecer cultura, a empresa que consegue alimentar isso no seu colaborador, ela tem mais chance de prosperar, tem mais chance de crescimento. Agora, é complexo, é um trabalho sem fim, precisa entender que é um trabalho infinito, porque as pessoas, às vezes, elas saem das empresas, não é nem porque ela não está satisfeita, mas ela enxergou uma oportunidade melhor do outro lado, ou porque encerrou ciclo. Poxa, tem gente que está muito satisfeita na empresa, mas fala, poxa, eu estou aqui há 5 anos e estou feliz, mas eu quero buscar um outro aprendizado. Está errado, né? Então, mas o empreendedor precisa entender que esse trabalho, ele é. Nossa, você falou pontos aqui, tem sempre sido um presente a live, mas é sempre um presente no dia certo. Isso é incrível, Arma. E vem muito de uma fala sua, que aí você falou aqui no meio da. Como que a gente tem que gerar encontros, mas a gente tem que buscá-los. Porque ó, eu vou trazer aqui, Grazi, eu lembro muito da minha avó, adorava a minha avó, e ela tinha uma brincadeira de falar o seguinte, que pés que não andam, falava no singular, ela falava, pé que não anda não dá topada, né? Pé que Pé que não não, anda, não dá topada, pé que não anda adorei. não dá topada. E na sabedoria dela, eu vinha tomar conhecimento de um termo aí há alguns anos, que é o termo serendípia. O que é serendípia? Significa você serendípia, serendipiar, né? De serendípia, serendipiar, de serendípia. É você resolver sair de casa para caminhar. Você sai de casa para dar uma caminhada. Ah, no meio da caminhada, você descobre ou conhece alguém, você descobre alguma coisa, mas você não saiu exatamente com aquele objetivo. Ah, então eu vou descobrir coisa ao acaso? Não, não é ao acaso. Primeiro, porque quando você sai, você se expõe, né? Você sai de casa. Aqui a gente pode trazer como é assistir um workshop, ou assistir uma live. Eu tô andando de ônibus, mas eu estou observando o que tem ali na avenida. Então, é você ter o olhar, você estar atento a observar o que está fora da tua casa, mas isso só vai acontecer se você se expor. Isso vai acontecer se você sair de casa, né? Então, tem essa história do encontrar ideias, encontrar pessoas. Agora, se você ficar preso numa bolha, isso não vai acontecer. Entendeu? Então, o que eu falo dos encontros, vamos lá, nós estamos aqui porque deu Nossa, certo, deu topai lá, assistiu o evento do Marcos, a gente se conhecer, entendeu, Grazi? e se eu não tivesse a iniciativa de ter ido lá, de conversar, quantas pessoas tinham no momento, né? Quem foi lá conversar? Então, assim, é Pois isso. é, E por que que eu falei que é um presente, Arma? Porque a gente vai ter agora, dia 27 na terça que vem, um evento aqui em Votuporanga. Votuporanga é uma cidade pequenininha, né? Cidade do Amarildo, e agora o Amarildo, né? A gente tá trazendo, tem outras sócias que vão, né? Que entraram aqui. a, a Vange A Vange e de Jales, a Vange que tem é, a é a sócia. sócia, a Vange é a sócia, eita, que ela vai ficar brava se assistir isso aqui, eu não tinha lembrando o nome dela. Mas são as queridas, adoro aquelas meninas. E é engraçado porque foi um momento também da Marilda. Eu tenho quatro, agora eu quero ficar só com essa. É uma escolha É isso. de alegria. Ele ficou super feliz, veio me dar o livro do Alê, porque, nossa, Legal. Grazi, Marla, que delícia! Ele leu no jornal que a gente colocou a respeito, né, da entrevista. E, e por que eu tô te falando isso? Dia 27, o tema do nosso evento é empreendedorismo e liderança, que foi o que você acabou de falar. Empreendedorismo, liderança e inovação humana. O que que é isso? Porque você tem que mudar o jeito de ver a vida, né? E é a base disso. Eu tenho que ser empreendedor de mim mesmo e líder de mim mesmo, independente de onde eu esteja. Quer dizer, você validou. Se a gente não tivesse conhecimento, e você falou uma coisa que é muito importante, né, Arma? Quando a gente fala que a empresa tem que ser uma escola, não só de coisas técnicas, mas também da cultura da empresa. A Cacau Show Perfeito, tem uma cultura que é forte, por isso que vocês cresceram exponencialmente nesses anos, senão isso não perfeito. teria acontecido, você concorda Ah, comigo?
É uma cultura muito forte, ainda muito puxada, já permeada em várias pessoas, mas ainda liderada pelo fundador. É uma pessoa que está presente no negócio segunda a sábado. Hoje, por exemplo, a gente vai aqui até as 9 da noite, porque periodicamente, tem uma reunião que a gente chama, que o nome dessa reunião é Paixão por Realizar. Paixão por realizar a reunião? Esse é o nome da reunião, Paixão por Realizar. E é um encontro que hoje a gente começa às 5 da tarde, vai até às 21 horas, e nesse encontro está toda a liderança da empresa, é uma das ferramentas, é um dos elementos, né, justamente de manutenção de cultura da empresa. Né, e muito trabalho, muita disposição para o trabalho, saber exemplo, clareza onde se quer chegar, mas muito puxado, e aí independente de tamanho, porque o que a gente costuma dizer, né, seja uma empresa de bilhões, seja uma empresa de milhares, o número de algarismos no CNPJ é o mesmo. Então, se você tem uma empresa com 2 funcionários ou com 20 mil funcionários, você vai ser observado o tempo todo da mesma forma. Nossa, isso é incrível, o que eu sempre falo para os meus clientes aqui, quando a gente faz esse trabalho de trazer a cultura abaixo no DNA da empresa, que a cultura está posta, mas tem que trazer. É criar coisas que façam parte. Por exemplo, paixão por realizar é uma coisa que surgiu aí, é de vocês, não é uma reunião de alinhamento normal. Então, assim, é isso. São símbolos e rituais que são extremamente importantes para o desenvolvimento do resultado, né, Arno? A gente tem uma série de rituais, você falou justamente a palavra rituais, mas tem uma série de rituais aqui que não são rituais que se criam artificialmente. Todos esses rituais que a gente tem, eles foram, na verdade, identificados como rituais. Então, por exemplo, tá? Vou te falar um que ele é muito significativo para a gente. A Páscoa é a campanha mais importante no nosso negócio. A produção de Páscoa já começou. A produção de Páscoa de 2025 já começou. Então perceba, nós estamos falando aí de 4.500 lojas, de toneladas e toneladas de ovos de Páscoa. Quando a gente está ali, normalmente a última caixa de ovos de Páscoa, ela é enviada para o franqueado na semana da Páscoa. Normalmente é uma loja aqui de São Paulo, que a gente começa a entregar norte, nordeste, extremo sul, depois vai entregando sudeste, né? Então a gente termina a entrega de Páscoa, normalmente loja mais longe. E quando a gente sai daqui a última carga de Páscoa, a gente faz um ritual que a gente chama de ritual da última caixa. Então a gente leva todo mundo que está aqui no escritório lá para a logística, faz uma fila ali, um de frente para o outro, aquela caixa é assinada por várias pessoas e ela passa de mão em mão até chegar ali às vezes é um caminhão, às vezes é uma van, e vai levar, por quê? Aquela última caixa tem um simbolismo para a gente muito especial. Significa a conclusão de um trabalho que começou há meses. Significa que aqui a gente conseguiu realmente concluir, porque a última caixa não sobrou nada. Ah, mas se sobrar 1%, meio por cento, poxa, mas já vendeu 99,5%, 99,9%. Mas não terminou então. Então, esse é um dos rituais que a gente tem aqui, que tem um significado muito especial. E, de novo, mas isso aqui não é um ritual da logística, porque saindo, está entregando a última caixa. Não, para aquela última caixa estar lá, teve produção, teve compras, teve financeiro, teve tecnologia de informação, teve RH, teve expansão. Então, enfim, entre outros, mas ter rituais genuínos no seu negócio contribui demais para essa formação de cultura. Não, você falou rituais genuínos, tudo tem que ser genuíno, né? Nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro, agora a gente entrou na parte da cultura, nós vamos ter que matar outras lives aí. Tô por aqui, Grazi. 5 convites passando aqui na nossa região noroeste, vim tomar um café aqui com a gente, e eu vou aí, com certeza, passar por aí. É um prazer ouvir você, Arla, como as pessoas falaram aqui. O Rocha falou que ele é um exemplo, que ele veio da periferia, começou a vida puxando carrinho de papelão e hoje ele é um multifranqueado e sem mimimi na vida. Ele eu conheço sim, o Rocha é inspirador. É tudo isso que ele escreveu e muito mais. E foi o que ele falou, assim, sem mimimi, que volta lá na família. Aconteceu, estou puxando carrinho de papelão e agora? Qual que é o sonho? Sou multifranqueado hoje. É isso aí. Nossa. Tarla, que prazer receber. Mas eu fico feliz e agradecido, viu, Grazi, pelo convite. Espero que eu possa ter contribuído para todo mundo que assistiu, que depois vai assistir.
Ó, eu quero deixar aqui, Grazi, isso combinado contigo, tá? Qualquer pessoa que me acionar, tem aqui no Instagram, que qualquer pessoa que me acionar e tiver interesse, quiser o livro, eu mando com preço especial diretamente, claro, tem nas plataformas para quem quiser, mas se me acionar, eu mando com preço, eu vou chamar de preço especial da Grazi e Olha com a lá. dedicatória personalizada, viu? Ó, Vai, ó, a passe por mim e Lília. fala, olha, eu vi Grazi. Faça Ó, isso. ó a Lília Marques aqui, que é diretora de expansão da IG, ó, falando, nós só estamos com fera Chips aqui. também. Hã? É. Ela é de Rio Preto também. Exatamente, é daqui. A Lília vem falar de liderança positiva aqui no nosso evento. Fica o convite também, Arla, para trazer vocês para cá, aqui na nossa Ótimo. região. Vamos fazer esse movimento. Foi o que você falou, eu acredito muito. A sua avó tem toda a razão, né? A gente tem que se expor aí, pé que não anda, não dá topada, que a gente possa É, topar com pessoas boas. E você trouxe pontos fundamentais aqui no negócio, principalmente que você identificou aí o ambiente familiar, a pessoa saber onde ela quer chegar, o que ela faz para buscar a solução, não ficar no problema, focar na solução. Pessoa ser humilde de pedir ajuda, de começar do novo, é a tal resiliência que a gente fala tanto, né? Você ficar sem nada, eu começo de novo. Essa gestão de pessoas e uma escolha mesmo em construir é, essa independência, eu preciso ou não, como é o caso da Juliana, né? Que eu vou fazer, vou realizar. Arna, muito obrigada. E a gente sempre encerra com 3 perguntas. opa. Para você, de tudo isso que você viveu e vive, o que é o ponto fundamental na vida pessoal do empreendedor? Tá sempre disposto a aprendizados, está sempre aberto a aprendizado. Nossa, e você falou essa frase aqui no meio da nossa conversa, eu até destaquei aqui. Quem fala que aprendeu tudo, tchau, né? Porque cada vez eu acho que eu sei Então, né? mais nada, quanto Tem mais eu fim. aprendo. Olha, aprendizado. O que é o ponto fundamental para os relacionamentos, já que a vida é feita de relacionamentos, vocês estão se relacionando aí com 80 mil vidas, né? Se a gente for pensar fora fornecedores, tudo, o que é o ponto principal para os relacionamentos? Lembrar que você vai precisar de alguém amanhã. Porque procurar a pessoa só quando você precisa, além de não ser educado, você corre risco de não conseguir ajuda, então esteja disposto a ajudar, mas não é a disposição a ajudar, eu vou fazer isso para ele porque ele vai ficar com a dívida comigo. Não, porque aí você também não é legal, entendeu? Simplesmente vai lá, faz o que você puder de melhor para o outro, porque a vida devolve. A vida devolve. E como devolve? Na mesma intensidade, muito mais, né? Tem uma coisa que eu faço com as minhas filhas, tenho duas filhas, uma de 9 e de 11 anos. Quase todo dia. Agora, principalmente uma que está entrando na pré-adolescência, ela já fica meio bravinha com algumas brincadeiras, mas de muito tempo, elas acordam de manhã, eu falei, olha na janela e fala bom dia para o mundo. E aí, no começo, né, papai, fala bom dia para a janela. Fala, fala bom dia para o mundo. O que você manda para o mundo, ele te devolve. E como? O Arlen, qual que é o ponto fundamental para o negócio? Mas precisa ter, por óbvio que pareça o que eu vou falar aqui, mas a paixão, tudo isso é importante e tal, mas assim, a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. Então, ser muito austero com despesas, porque é muito fácil para o empreendedor, ele fica muito vulnerável a muitas tentações de gasto, de despesa, de distrações. Então, muita austeridade com despesas, não é? Assim, a conta precisa fechar. Né? E nisso a conta fechar é você entender que você talvez passe pelo primeiro 1 ano, 2, 5, depende de cada negócio, de muito sacrifício, de torneira muito fechadinha. Não é o teu primeiro ou segundo ano que vai resultar num carro novo, num apartamento novo, porque senão o dono fica bem e o negócio fica mal. Só que se o negócio fica mal, daqui a pouco o dono está mal também. Olha, pontos fundamentais aí. Então, para a vida pessoal, aprendizado, para os relacionamentos, saber entregar o que a gente pode aí no mundo, né? Saber que a gente vai sempre estar precisando de alguém amanhã, entregar sem esperar nada em troca, né? Quando a gente vai servir, diz que a gente volta com o saco cheio, né? De coisas boas. E é isso, bom dia para o mundo.
E no ponto 3, a conta tem que fechar, ser austero realmente com as despesas. Arla, foi incrível estar aqui com você. A nossa live vai estar no YouTube também. Tem o teu Instagram para quem quiser seguir. Nós estamos sempre à disposição aqui e esperamos construir um mundo melhor por pessoas melhores. Semana que vem, excepcionalmente, a gente não tem live, a gente volta aqui na próxima semana, entregando esse nosso melhor. E muito obrigado por nos ajudar a construir nosso propósito, Arno. Eu que agradeço o convite e confiança, Grazi. Um grande abraço, viu? Seguimos juntos e a todos vocês que participaram, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Arno. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, viu? Tchau.